Olá, caros alunos, vamos à parte 2 da nossa aula de princípios, postulados e conceitos básicos em fitopatologia. O ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Na figura, nós vemos o ciclo primário e o ciclo secundário. O ciclo primário é aquele em que o agente patogênico inicia sobre o hospedeiro suscetível após um período de repouso ou a partir da fase de saprogênese. Vejamos um exemplo. O fungo Phyllostichta em feijão calpi provoca o crestamento foliar. Em condições adversas, na estação seca, os picnídeos do fungo presente nos restolhos garantem a sobrevivência do patógeno. Com a vinda da estação chuvosa, o fungo começa a liberar e germinar. Consequentemente, os conídeos produzidos no interior de picnídeos são disponibilizados e vão atacar o feijão calpi, provocando lesões necróticas. O ciclo secundário é aquele que dá sequência a um ciclo primário ou a outro ciclo secundário, sem a interposição de qualquer período de repouso ou de uma fase saprofítica. Esses ciclos podem ser desenvolvidos em qualquer estação favorável e dentro de uma mesma estação favorável ao patógeno. Esse mesmo fungo, Phyllostichta, ele, dando sequência ao ciclo primário, aparece em novas lesões foliares e sobre elas produz novos picnídeos e esporos. Estes darão sequência, sendo disseminados, promovendo a multiplicação da doença. Vale salientar, do ponto de vista de uma avaliação da severidade da fitomoléstia, os efeitos dos ciclos secundários tendem a ter uma expressão de maior grandeza, pois as infecções são bem maiores, bem como também o aumento na quantidade de esporos. Agora vamos falar um pouco da variabilidade de fitopatógenos. Essa variabilidade, ela é de uma importância muito grande, mais do que vegetais superiores. Os agentes patogênicos, dada a sua alta plasticidade genética e o seu grau de dependência em relação aos fatores do ambiente, estão sujeitos a constantes variações, tanto genotípicas como fenotípicas. Tal importância trouxe a necessidade de um maior refinamento. Daí porque forma especialis, ou simplesmente forma e raça fisiológica, ou simplesmente raça, foram dispostas em escala descendente, em seguida a espécie e variedade. A bem na verdade, uma classificação baseada exclusivamente em detalhes de ordem morfológico, como pode acontecer na ordenação do reino da espécie, não poderia atender à conveniência de separar as diversas aptidões patogênicas. Uma espécie efetivamente reúne um conjunto de indivíduos morfologicamente semelhantes, mas muitas vezes bastante heterogêneo. Daí porque forma especialis e raça fisiológica constituem grupos de biótipos que se distinguem dentro de uma espécie por suas qualificações. Vale lembrar o fungo Fusarium oxysporum, engloba indivíduos patogênicos a inúmeras plantas. Por exemplo, a bananeira, tomateiro. Os indivíduos patogênicos ao tomateiro não necessariamente são a bananeira e vice-versa. Acresce ainda a particularidade da existência no âmbito de cada uma dessas formas de biótipos com diferentes aptidões patogênicas. Essas diferenças se revelam ao nível de variedade de planta hospedeira,
Isto nós podemos dizer que é uma manifestação que se confronta com os respectivos comportamentos patogênicos em relação às variedades dentro de uma mesma espécie. Alguns biótipos difusário oxíspero, forma cubensis, são patogênicos para as variedades de bananeira prata, pratanã e maçã, mas não são para pacovan. No esforço de generalização, podemos afirmar que formas referem a especializações patogênicas para espécie hospedeira, enquanto raça são especializações relativas à variedade de plantas. Resistência vertical e resistência horizontal. A resistência vertical, caracterizada pela interação diferencial entre patógeno e hospedeiro. O hospedeiro com resistência vertical resiste a algumas raças do patógeno e não a outras. A resistência horizontal, por sua vez, a ausência de interação diferencial entre patógeno e hospedeiro. Um hospedeiro com resistência horizontal resiste a todas as raças do patógeno de maneira homogênea. A resistência vertical tem uma base genética bastante estreita e pode ser quebrada dependendo das condições favoráveis e também da agressividade do patógeno ou de sua variabilidade. Normalmente, em plantios onde a monocultura é a regra, busca-se a resistência vertical para dar resposta a determinados patógenos. Já por sua vez, a resistência horizontal, ela praticamente é a regra, tem uma base horizontal de resistência bem maior e é sempre bem-vinda. Imunidade, a incapacidade de estabelecer a relação patógeno-hospedeiro. Quando um patógeno não consegue atacar um hospedeiro, disse que a planta é imune. Por sua vez, a relativa oposição que a planta oferece à associação com o agente causal em suas várias matizes é conhecida como resistência, que poderá variar de alta resistência, moderada até uma baixa resistência. A suscetibilidade é a condição que a planta oferece ao patógeno de estabelecer uma íntima relação e envolve a virulência, que é a medida do grau de patogenicidade. A condição de maior ou menor suscetibilidade determinada por fatores não genéticos é a predisposição. Então a predisposição é fundamental, pois ela vai influenciar direto ou indiretamente a fatores não genéticos a alterar a resistência ou não da planta. O escape é a condição aparente de resistência, é uma fuga. Na genética, é o crescimento rápido, maturação precoce, busca por plantios em áreas indênes, onde o patógeno ainda não se faz presente. Em determinadas situações, a variedade de uma planta a cultivar, ela apresenta boa produtividade, mesmo sendo atacada pelo patógeno. Daí porque apresenta um vigor excepcional. Isso é conhecido como tolerância. Em ataque de muitos vírus, a planta é capaz de dar uma resposta através de uma reação local violenta, em resposta ao ataque do patógeno, que leva à morte das células adjacentes ao local de penetração, por sua vez, constituindo uma barreira impedindo a colonização. Isso é conhecido como epidemiologia. A epidemiologia é o estudo das epidemias e dos fatores que influenciam, né? Os fatores ou condições que concorrem para a sua manifestação. É a ocorrência de uma determinada área, de uma determinada doença em uma determinada área geográfica, afetando uma determinada população de plantas, né? É válido ressaltar que o aspecto econômico não deve prevalecer em termos de conceituação de epidemiologia. Da mesma forma que o conceito de planta, proposto como um processo dinâmico, independe da severidade dos seus efeitos.
A importância de uma doença de planta não depende necessariamente, bem sabemos, unicamente do seu grau de severidade e de sua intensidade de propagação. Ela é também uma função da própria expressão econômica da planta ou cultura afetada. A endemia, a fitomoléstia sempre presente numa determinada área sem estar em expansão. A pandemia, epidemias que ocupam área extremamente grande, de tamanho quase continental. Certas epidemias, por força da limitação geográfica, de um ou algum de seus fatores determinantes, ficam circunscritas a determinadas regiões. Então, são o que nós chamamos de endemia. Aí nós vemos o triângulo da doença, acrescido aí do fator tempo, né? E também do fator homem, né? Então, mostrando aí como é que ocorre uma epidemia. Patossistema. Dentro de um determinado agroecossistema, entende-se por patossistema o subsistema que é definido pelo fenômeno de parasitismo. E o patossistema vegetal é aquele que o hospedeiro é uma planta. No caso do patossistema selvagem, não existe a interferência humana, e o patossistema selvagem muitas vezes tende a um equilíbrio biológico, ao contrário de um patossistema vegetal, principalmente trabalhado em monocultura, quando esse equilíbrio biológico pode ser afetado. Isso quase como que uma regra. Controle e manejo integrado. Controlar uma doença de planta tem por objetivo estudar as medidas que tem por objetivo prevenir ou diminuir danos e perdas econômicos provocados pelas fitomoléstias. Dá uma ideia de finalismo, de extermínio, muito embora tal fato não necessariamente aconteça. O conceito mais utilizado é o do manejo integrado, manejo de fitomoléstias com o intuito de prevenir o aparecimento e ou controlar as fitomoléstias, utilizando medidas e estratégias de controle necessárias para manter as doenças abaixo do limiar econômico de dano, sem prejuízos ambientais. Então, o manejo integrado, ele usa desde as informações do histórico da área, dos cultivos anteriores, das questões relacionadas ao manejo, solo, água, planta, ambiente, as informações sobre a incidência de pragas, doenças, e daí adota-se, em função da cultura e das doenças relativas à cultura a ser cultivada, as estratégias para utilizar um arcabouço de medidas que vão desde o controle biológico, o controle físico, a resistência genética, enfim, todas as medidas necessárias para manter a doença abaixo do limiar econômico de dano. Princípios básicos. Yarwood, Horsfall e Collin, eles trabalharam alguns princípios básicos que é muito importante para que o agrônomo tenha conhecimento. O primeiro deles, que a maioria dos patógenos possui ampla gama de hospedeiro. Daí porque, principalmente na virologia, quando se vai trabalhar a diagnose de fitovirose, estuda-se a gama de hospedeiro. Então, muitos patógenos possuem ampla gama de hospedeiro, por exemplo, Coletótrio glossporioides. A disseminação ativa, passiva e por vetores. É importantíssimo conhecer, no estudo da causa da doença, na etiologia, os processos de disseminação do patógeno, principalmente aqueles em que são disseminados por vetores transmissores de viroses, como é o caso da mosca branca biótipo B, Bemisia argentifoli, transmissora do geminivírus. Principais agentes de disseminação de patógenos são vento, água, artrópodes e o homem.
E o homem, em particular, todo cuidado, principalmente em se tratando de cultivo protegido, onde não se deve permitir visitas depois de 8 horas da manhã, sob pena de trazerem patógenos de outras localidades visitadas. Basicamente, fontes de inóculo se encontram no solo e restos de cultura. Então, muita atenção para fontes de inóculo, para que as medidas sejam tomadas para quebrar o ciclo da relação patógeno-hospedeiro logo no início. O histórico da área é muito importante. Fatos e informações sobre uma fitomoléstia são deveras importantes para a diagnose. O histórico daquela área, como nós falamos anteriormente, importantíssimo. A adoção ou não de práticas de rotação cultural, enfim, não podemos relegar a segundo plano as informações sobre o histórico. Controle da doença, inibição do patógeno, a manipulação do meio ambiente, proteção ou imunização do hospedeiro. A aplicação de uma série de medidas com vistas a manter as doenças inibidas, atenuadas, ou que haja um retardamento no progresso da doença, na taxa de progresso da doença. Os princípios gerais de controle de Wilson, 1925-1929, da exclusão, a prevenção da entrada de um patógeno numa área ainda não infestada. Isso é muito importante, principalmente em se tratando de pragas quarentenárias, a erradicação, a eliminação do patógeno de uma área em que foi introduzido, embora com certa limitação, a proteção com a interposição de uma barreira protetora entre as partes suscetíveis da planta e o inóculo do patógeno, antes de ocorrer a deposição. A imunização, com a utilização de plantas imunes, resistentes ou tolerantes ao agente causal, ainda é uma das práticas mais viáveis em termos econômicos e de bons resultados. A terapia, com o restabelecimento da sanidade de uma planta com a qual o patógeno já estabeleceram uma íntima relação parasítica. A regulação através das medidas de controle baseado em modificações do ambiente, aí, por exemplo, no controle do oídio e do míldio em roseiras cultivadas em estufa, né? A nebulização, mantendo a umidade relativa entre 60% e 80%, é fundamental para evitar essas duas fitomoléstias. A evasão, a prevenção da doença pelo plantio em épocas ou áreas quando ou onde o inóculo é ineficiente, raro ou ausente. Uma medida que resulta em uma excelente estratégia. O triângulo da doença, se nós relacionarmos aos princípios, nós temos que evasão e regulação estão ligadas ao ambiente, terapia, proteção e imunização diretamente ao hospedeiro, evasão, exclusão e erradicação ao patógeno. Postulados de Koch. Koch estabeleceu métodos clássicos de diagnóstico que até hoje ainda são muito utilizados. O estabelecimento da relação causal entre uma doença e um micro-organismo só pode ser confirmado após uma série de etapas cumpridas, desenvolvido para patógeno humano, adaptado posteriormente para a fitopatologia, conhecido popularmente como teste de genicidade. Então, primeiro, tem que existir uma associação entre o patógeno e o hospedeiro. A partir daí é feito o isolamento para meio de cultura deste patógeno, o qual é inoculado em um hospedeiro sadio. A partir do momento que o hospedeiro sadio da mesma espécie exibe os sintomas, é feito um reisolamento. E aí compara-se se o patógeno é idêntico àquele que foi isolado no primeiro momento. Os livros, textos recomendados, nossa bibliografia. Obrigado pela atenção.